queridos? Como tem sido os seus dias? Você tem enfrentado aí muitas batalhas? Como você tem enfrentado? Qual é a sua consciência sobre o que está à sua volta? Você consegue ver aí, né, que estamos num reino misto, né? Porque nós vivemos no reino espiritual, mas também estamos aí num reino que é natural. E a Bíblia nos chama para ter discernimento, entender que as nossas batalhas, o nosso desafio, né, diário, ele envolve esses dois ambientes, envolve o ambiente espiritual e o ambiente natural. E a gente precisa estar atento a isso, para que a gente possa ter discernimento e saber como nós vamos batalhar, né, as nossas guerras. Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 5 até o 11, diz assim: se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhes e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Amém? Paulo estava lidando aqui com uma situação, né, de alguém que tinha cometido aí um erro, um delito, né, um pecado, e a igreja, né, se posicionou, repreendeu, né, colocou sobre ele aí uma correção. E agora Paulo está dizendo: olha, vocês precisam perdoar. A pessoa se arrependeu, ela demonstrou aí a sua tristeza pelo que fez. Não há motivos, né, para continuar pressionando essa pessoa. Devemos perdoá-la, tratá-la com amor. E esta postura, Paulo, ele remete ao mundo espiritual, dizendo: olha, o que aconteceu não foi apenas material, não foi apenas no mundo natural, aconteceu também no mundo espiritual. Existe sim aí uma ação das trevas, né, por trás de tudo o que estava acontecendo. Quando Judas, né, ele se posiciona para trair Jesus, a Bíblia diz que Satanás entrou nele, né? Então ele deu aí vazão para que Satanás entrasse nele e usasse Judas aí, né, nesse mal tão terrível que foi a traição do próprio Messias, né? Então a Bíblia diz que Judas era do maligno, né? A Bíblia diz que em outro texto que havia um diabo entre eles, né? Então havia ali um coração corrompido. Mas a Bíblia também diz que houve uma ação das trevas, que Satanás entrou nele para o conduzir a isso. O mesmo aconteceu no Éden, né? Quando Satanás ele toma posse de um animal, né? Da serpente. Nós não sabemos como realmente era a serpente antes da queda, né? Mas era um animal aí que tinha uma outra aparência, porque o castigo de Deus sobre a serpente fez com que ela se tornasse o que ela é hoje, né? Um animal que se rasteja, que come o pó, que vive no chão e continua com uma inimizade contra o homem. Então, em algumas situações que a gente enfrenta, nós não podemos ignorar os ardis de Satanás, né? A sua atuação, sabendo que nem tudo, né, é o diabo que faz. Muitas coisas a nossa própria carne, né, que
vem aí nosso orgulho, que provoca as intrigas, as brigas, né? Mas há também uma atuação maligna em tudo isso. Eu vou ler aqui o último verso em algumas versões, tá? A tradução da Bíblia Revista e Corrigida diz assim: para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então, ela coloca aqui como esse discernimento vai nos ajudar a não ser vencido por Satanás. A versão Revista e Atualizada diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os seus desígnios, né? A versão NVI, que foi a que eu li, diz assim: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Por fim, aqui a tradução na linguagem de hoje diz assim: a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Então nós não podemos ignorar que nas lutas que travamos, nas intrigas, mesmo pecuinhas que às vezes acontecem dentro de casa, no ministério, no trabalho, nós precisamos ter consciência e não ignorar que ali pode estar tendo sim uma manifestação maligna, o diabo usando aquilo para nos prejudicar, para nos derrotar, para nos vencer. Por isso que em tudo nós precisamos nos posicionar em oração. Eu não sei como você inicia os seus dias, como você inicia o seu trabalho, se antes de você dar início aí, né, na sua rotina, com a pressão que temos desse que tudo é rápido, né, que tudo exige velocidade. Não sei se você chega aí no trabalho, né, antes de iniciar você para, faz uma oração, pede a Deus que te dê discernimento, que te dê condição de cumprir a sua tarefa de forma que venha glorificar o seu nome. Então é importante, queridos, não ignorar os ardis de Satanás, não ignorar as suas intenções, não ignorar aí os seus planos, né, de destruir. Quando você vai iniciar qualquer coisa, procure iniciar sempre reconhecendo que existe um mundo espiritual, que travamos uma batalha sim e que precisamos nos posicionar. Por isso foi nos dado um nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. E é neste nome que nós vencemos as nossas batalhas. Então sempre que você for iniciar um trabalho, um projeto, uma atividade, inicie com oração. Inicie colocando isso diante de Deus. Eu tenho ensinado isso no ministério, né? Mesmo para quem cuida do som, quem cuida da transmissão, quem cuida de algo que parece ser mais mecânico, né? Não ignorar, porque fala assim, puxa, mas aqui não tem pessoas, né, no meio, eu estou lidando com uma máquina, estou lidando com a tecnologia, mas nós não ignoramos aí a astúcia do inimigo. Por isso, inicie orando, inicie consagrando a Deus. Se você vai começar aí um trabalho na igreja, puxa pastor, eu estou dentro da igreja, preciso ter essa postura sim, precisa ter. Você vai fazer aí um ensaio, né? Tá aqui a nossa ministra de louvor, a Leia, né? Vai iniciar aí o ensaio, os preparativos, né? Como eles sempre fazem lá, inicie orando, colocando diante de Deus. Você vai no seu trabalho aí, né? Se você não fez isso ainda, ó, estamos juntos aqui para fazer isso. Inicie o seu trabalho sempre orando, para que durante o dia o inimigo não te pegue distraído, né? Não coloque alguém que venha te afrontar, que venha roubar a sua paz, né? Ou mesmo as setas que vêm na nossa mente para dizer, olha, você não vai conseguir isso. Ou vem colocar a pressão, a ira em nosso coração de forma sutil. De repente o trabalho que você começou aí com tanta vontade, tanto amor, né? Você no seu trabalho, os seus desafios, você sempre rompia dando graças a Deus que te deu esse serviço. Daqui a pouco a sua mente começa a ser minada e você já fica com raiva, já acha que está diante de uma injustiça e já começa a fazer o seu trabalho achando que as pessoas estão tudo contra você, que
você está sendo injusto. Isso vai tirando o nosso ânimo, o nosso prazer. E eu quero aqui, fazer uma analogia àquilo que Jesus fala lá em Apocalipse, nas suas cartas às igrejas. Quando ele fala com a igreja de Éfeso, ele diz assim: eu tenho contra você algo, você que deixou o primeiro amor. Então Jesus nos chama de volta ao primeiro amor, a fazer as coisas com um coração cheio de amor, cheio de graça. Então no seu trabalho secular também, volte ao primeiro amor, volte àquele desejo, aquela vontade que você tinha quando entrou no trabalho e que talvez foi roubada, pelas decepções que você teve, as injustiças que te causaram, e agora você não tem mais o mesmo ânimo, você vai para os desafios aí, e o seu coração às vezes está aí endurecido, entristecido com alguma coisa que o seu chefe falou, que algum colega de trabalho falou. Mas o Senhor te chama de novo, volte ao primeiro amor, volte a fazer com dedicação. O mesmo se aplica aí ao ministério, Você penou tanto para entrar, o seu desejo de vir, de participar, e agora que você está participando, algo veio aí para roubar aí a sua alegria, o seu prazer de fazer. Então a palavra de Deus nesta manhã vem te dizendo: volte ao primeiro amor, volte a fazer com dedicação. Não ignore esta luta, Orando ao Senhor, se posicione. Quando for iniciar algo, realmente se posicione em Deus, dizendo: Senhor, me ajude nesse dia. Não deixe, Senhor, que aquilo que está acontecendo à minha volta, que muitas vezes, é o inimigo trabalhando aí para nos vencer, mas você se posicionando corretamente, orando a Deus, confiando nele, em nome de Jesus, nós podemos vencer os ardis, as ciladas do inimigo. Amém, queridos? Vamos orar nesta manhã e não se esqueça, inicie suas tarefas, inicie seus projetos, inicie seus trabalhos, sempre orando a Deus. Não ignore, que no meio do caminho o inimigo pode vir tentar aí te derrubar, mas se a gente estiver confiando no Senhor, orando, não colocando a confiança em nós mesmos, o Senhor nos dá a vitória. Amém? Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nos posicionamos nesta manhã como a Tua palavra nos ensina, não ignorando, ó Pai, que há uma atuação no mundo espiritual. A Sua palavra descreve, Senhor, que Satanás, os seus principados, as suas potestades, as forças do mal, querem nos impedir, querem nos barrar, mas nós não ignoramos, ó Pai, mas também sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, que em Teu nome, Senhor, nós podemos todas as coisas, e foi nos dado este nome que está acima de todo nome. Por isso, em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação maligna, nós declaramos falido todo o plano de Satanás, todas as suas intenções de nos destruir, de causar discórdia, de roubar a nossa alegria, de trazer derrota à nossa vida familiar, à nossa vida profissional, nossa vida ministerial. Em nome de Jesus, nós repreendemos, nos posicionamos contra toda a força do mal e tomamos posse da Tua palavra que diz que diante da Tua igreja as portas do inferno não prevaleceria. Por isso, Senhor, não temos dúvidas, ó Pai, que o plano do inimigo será frustrado, porque o Senhor, ó Pai, é quem batalha as nossas pelejas, Senhor. O Senhor que está ao nosso lado e o Senhor quem nos deu vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e continuaremos avançando, Pai. Por isso, Senhor, não deixe que o nosso coração venha, ó Pai, se chatear com as coisas que acontecem, Senhor, nesta vida. Pessoas que muitas vezes são usadas pelo inimigo para roubar a nossa paz. E se deixarmos brotar a raiz de amargura, Senhor, ó Deus, estaremos perdendo esta batalha. Por isso que liberamos o perdão nesta manhã. Declaramos que ninguém não nos deve nada, Senhor. Nós que somos devedores, devemos amar a todos, ó Pai. Ó Deus, por isso nos dá força, nos dá graça, enche-nos desse amor e nos ajude a romper, Senhor, com todas as dificuldades. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que
Deus abençoe o seu dia. Que o Senhor esteja ao seu lado te dando vitória. Em nome de Jesus, continue avançando, sempre com entendimento, sabendo que as nossas lutas são sempre espirituais, pois somos espirituais. Fomos comprados, resgatados por Cristo e passamos a ser novas criaturas. E como servos do Senhor, nós nos posicionamos em Deus para vencer as nossas guerras. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz.